Muito bem, muito bem, muito bem. Mais um episódio deste programa, Uma Graça de Podcast. Tânia, nós estamos na nona temporada, nona e Beleza, hein? última temporada. Uma beleza, muito trabalho maravilhoso, Nossa. prazeroso. Às vezes eu fico o dia inteiro por conta disso e falo, nossa, mas não cansa? Não cansa porque não é trabalho, né? Só cansa quando é trabalho, né? E é muito bom também a gente ouvir as pessoas, né? Contar as histórias. Eu gosto muito de ouvi-los. Sem dúvida, é um prazer muito grande mesmo. Nós estamos fazendo um trabalho aqui de selecionar alguns comentários de todos os episódios que aconteceu. Nossa, que maravilha! O comentário das pessoas, a satisfação delas. E hoje nós vamos ter a satisfação depois de ouvir a sua história. Então, você Certo? sabe, nesse programa, nossos espectadores também sabem, nós aqui não apresentamos ninguém que é convidado, por mais ilustre que seja, como é o seu caso, nossa ilustríssima amiga Tânia Barão. Mas então quem vai apresentar a Tânia é a Tânia. Tânia, É. quem é a Tânia? A Tânia é filha de Hortêncio Barão e Benedita. O nome da minha mãe é Benedita Wagner Bento Barão. Ah, que lindo. Eu sou nascida em Santo André e falo que o nascimento meu em Santo André foi acidente, porque os meus pais eles se conheceram em Valinhos, se casaram lá, tiveram um filho lá e foram para Santo André atrás de melhora de vida e moraram 3 meses lá e nesses 3 meses eu nasci lá. Ah, muito bem. Na verdade, nem conheço. Olha, eu fui acho que uma ou duas vezes para Santo André. Não conheço assim Santo André. Tem que dar uma Então, passeada lá, ué. preciso ir. Aí, depois de lá de Santo André, eles voltaram para Valinhos, né? Onde eu morei até os 8 anos de idade. 7 anos. Aí eu fui para uma. Era uma vilinha na época, que é Estiva. Era Estiva, agora hoje é Estiva Gerbe. E lá meu pai tinha uma padaria. Meu pai sempre foi comerciante, né? E aí ele comprou uma padaria lá e nós fomos morar lá. E da padaria virou um armazém. Naquela época era armazém mesmo, né? Então eu tenho assim, muito boas lembranças daquele lugar, porque era uma cidadezinha assim, era uma vilinha pequena, não era asfaltada, tinha cerâmicas, né? Sim. É perto de Mogi Guaçu, E né, Tânia? pertencia a Mogi Guaçu. Aham. Ela pertencia a Mogi Guaçu, né? Agora é uma cidade à parte já é uma Independente. cidade, né? E aí tinha as cerâmicas, que era o forte de lá era realmente cerâmicas, né? Aham. E eu morava muito próximo da cerâmica, uma das coisas que eu gosto, assim, lembro muito, naquela época a gente entrava dentro da cerâmica, não era para trabalhar, para passear. Segurança zero, né, Tânia? Segurança zero. Adorava pisar naquela argila. Eles faziam A cerâmica. o ladrilho, né? É, Chamava ladrilho na época, é, né? é, Lá tinha três tipos: era ladrilho, telhas e canos. Que antigamente os canos não eram plástico, né? Era é, cerâmica. é. E na casa dos meus pais, lá em casa, sempre teve muita criação: gato, cachorro, cabra, porco, galinha, né? Morava num quintal bem grande, era bem grande a casa. E assim, estudei lá até a quarta série, na época era a quarta série. Tenho amigos lá ainda dessa época. Tenho duas amigas que de vez em quando a gente se encontra ainda, toma um cafezinho junto, né? Recordo o tempo de escola né? Maravilha. Essa época foi muito boa, assim. Eu gostei muito. É uma coisa que me marcou muito, né? Morar lá. E lá estudei lá, depois de lá só tinha até a quarta série. Aí eu vinha para Mogi Guaçu, ia para Mogi Guaçu, né? E eu de manhã de ônibus, voltava à tarde de trem, porque não tinha ônibus para vir.
né? E também era uma coisa muito gostosa. Todo Sem dúvida. dia andava meia hora de trem. Muito bom. E aí nós, quando eu estava com 18 anos, nós viemos para Mogi Guaçu, aí meu pai construiu uma casa lá, vendeu a padaria, comprou era bar na época, mas ele transformou de novo Em em, armazém. em armazém, Tá né? lembrando, Santana, que nessa época, quando a gente falava armazém, eu lembro também dos armazéns, quando na minha infância lá em Belo Horizonte, era o que significa hoje, o que é mais ou menos hoje é o supermercado. Que o Só armazém que tinha tudo, né? isso, tinha tudo. Meu pai sempre, a gente sempre teve de tudo nesse armazém. Mas a diferença era que no armazém, nós, os donos é que pegavam as É, coisas, né? A o pessoa cliente, pedia e a gente pegava, o né? cliente era atendido, né? O cliente era atendido. E então, assim, nós ficamos, meus irmãos, trabalhavam muito Pois é, com. quantos irmãos você teve? Você falou deles? Eu tive. Nós somos em 6 irmãos. Atualmente nós somos em 5. O mais velho que eu faleceu. Eu sou a segunda dos filhos dos meus pais, né? Sou a segunda filha. E como minha irmã diz, você é a mais velha? Agora você é Ela mais fala para velho. mim, essa é minha irmã. Quando ela vai me apresentar, ela fala, essa é minha irmã mais velha. Eu falei, a mais bonita. Tá me chamando de velha, então vamos, né? Vou melhorar essa velhice aí, né? Melhorar, né? Ô, Não me Tânia, mas considero não velha. quantas meninas e quantos meninos? 3 homens e 3 mulheres. Nossa, que legal. É. E assim, também, os 3 primeiros seguidos, né? Meu irmão tinha 1 ano e meio quando eu nasci, e quando nasceu o meu outro irmão, eu tinha 1 ano e meio e 1 mês. Puxa vida, foi bem calculada a coisa, hein? É. Aí depois a outra já foi mais espaçada. Ela nasceu, eu já tinha uns 5, 6 anos quando ela nasceu, né? Depois veio, essa ainda nasceu em Valinhos. Aí nós mudamos para lá para Estiva, aí eu tive mais um irmão, e em Mogi Guaçu tive uma irmã. Muito A minha bem. irmã, ela é 2 anos mais velha do que a Thalita, então, né? É, Então, uma outra coisa. E aí nós fomos para Mogi Guaçu, meu pai montou esse armazém também lá, e lá eu fiz. Na época a gente chamava de ginásio, né? Hoje é em segundo grau, fundamental. né? Fundamental, é. Fundamental. Depois eu fiz o ensino médio também lá, e aí eu fui para a faculdade. Sou formada em biologia e a intenção minha não era formar em biologia. A gente tem umas ideias na cabeça, depois, quando vai crescendo, tudo vai vendo que as coisas não são como a gente deseja, né? Tem que seguir outro caminho. Estudei biologia em Campinas, né? Mas eu queria ter. O curso eram 4 anos, mas com 2 anos você se formava em Você podia, ciências você físicas e podia fazer o biológicas. magistério e dar aula, né? Mas não precisava, não. A faculdade já dava direito a dar aula. Não, pois é, então, você virava tipo magistério, que você já podia dar E aula com 2 anos de isso. faculdade. Já podia dar aula e comecei a dar aula não tinha terminado o segundo ano ainda, quando eu comecei a dar aula. Aí parei porque eu casei, né? E aí eu tive, logo em seguida tive a Tálita. Tenho 3 filhos Ah, e é, você, 3 netos. você tinha que ter falado também na sua apresentação que você é a mãe da Thalita. A Thalita é mais famosa do que você. Então, Com nossos filhos, certeza, com certeza ela é mais no- famosa do que eu. então, nossos filhos são mais famosos do que nós, então nós somos os pais deles, entendeu? Isso. Já foi época que a Thalita era sua filha, agora você é a mãe da Thalita. É. Então eu tive a Tálita, o Tiago, né? Que foi 2 anos de diferença, 2 anos e 9 meses de diferença, os dois. Depois a Tabata, a Tálita já tinha 13 anos quando eu tive a Tabata, né? E então aí comecei a trabalhar, dando aula.
e aqui eu dava aula em Pinhal, que é Espírito Santo do Pinhal, e numa vilinha também, que é muito conhecida, que chama Nova Lausanne, que fica entre Mogi Guaçu e Pinhal. Então, dei aula há muito tempo nesse lugar também. Em Nova Lausanne, eu trabalhei 11 anos. Essa Nova Lausanne continua pequenininha, Nova Lausanne. Continua, diminuiu. Ah, é? Em vez de aumentar, ela diminuiu, porque é uma usina, né, de cana de açúcar. Sim. E aí a São João de Araras comprou essa usina de Nova Lausanne. E aí o povo mudou de lá, porque não tinha mais. É. Então agora a escola lá acho que atende só rural só. Uhum. Antigamente atendia rural, mas era um lugar muito bom de trabalhar também na época. Atualmente não sei, porque atualmente a parte de educação está muito ruim, né? Pelo que eu vejo É assim, uma pública, pena. né? É uma pena. É uma pena. Quando a gente era jovem, estudava, eu estudei toda a minha vida inteira, desde o jardim de infância até a universidade, foi tudo pública. O jardim de infância foi pública, o curso primário foi pública, o ginásio foi público, a Escola Técnica Federal em Minas foi pública, a Universidade Federal, que eu formei no Amazonas, foi pública. Eu, o governo, não tenho nada contra, viu? Mas É, agora, essa não, mesma. sim, ó, eu também estudei em escola pública. Aí depois, quando eu fui na quinta série, né, antiga quinta série, meu pai era muito amigo do prefeito de Mogi Guaçu, Uhum. que também era um padeiro e apoiou muito ele Colegas. ele apoiou muito meu pai na vinda do meu pai para Mogi Guaçu, né? Hum. E ele fundou a Fundação Educacional Guaçuana. E aí ele convidou eu e meus irmãos para estudar lá. Nós somos a primeira turma de quinta a oitava série lá. Do colégio. Então, Ô, estudamos lá Tânia, seus pais já estão no céu, né? os dois. Os dois, né? Meu pai já fez 8 anos agora que ele faleceu. Hum. A minha mãe já faz mais tempo, faleceu bem antes que ele, né? Você fala dos seus pais, eu lembro dos meus, né? Aí eu falo também, né? O meu pai, quando faleceu, eu tinha 10 anos de idade. Ele morreu com 49 anos. Ele tinha Nossa, problema cardíaco e teve o hum, problema de angina, foi aumentando. Um dia ele morreu. E a minha mãe morreu há 8 anos atrás também. Só que ela morreu com 99 anos. 99 anos lúcida. A gente ligava para ela e falava: mãe, é o aniversário do tio Pedro, é esse mesmo? Ah, meu Deus, que cabeças suas. 99 anos. Então já tem oito então, anos que ela faleceu. Mas você a não minha nasceu em mãe família Bahá'í, não nasceu, Tânia? não nasci em família Bahá'í. Como é que foi então esse negócio? Inclusive lá em Valinhos, os meus pais tinham amizade, frequentavam assim mais a igreja naquela época. Católico? Meu irmão mais velho era coroinha, né? O outro também foi. Aham, O outro mais novo também foi. Agora o outro não. O outro nunca foi de. Né? E eu tinha um padre que frequentava a minha casa aham, lá em Valinhos. aham. Então, eu, assim, eles não eram não nasci em família Bahá'í, né? Depois que eu me declarei, tudo, meu pai também se declarou Ah, que como Bahá'í, maravilha. né? Mas você conheceu a fé Bahá'í, então foi lá em Valinhos ou já foi em Mogi Guaçu? Não, foi em Mogi Guaçu. Mogi Guaçu, né? É, eu conheci, dava aula, tinha amizade com professores, né? Aí tem uma história assim bem interessante, porque eu dava aula e conhecia o Edson, a Maria Rosa, a Suzete, né? E o Edson com a Maria Rosa é da mesma área que eu. Então nós fazíamos cursos, nós fazíamos algumas orientações da Pedagógico. profissão mesmo, É. juntos. E aí eles falavam alguma coisa, tal, né? E aí um dia nossa, era muito bom. Tadinha, eu acho engraçada essa história, porque eu e o Edson acho que já era Bahá'í, ou era Bahá'í há pouco tempo, a gente ia
na porta das escolas, quando tinha greve, para pedir para os nossos amigos não entrarem em greve com a gente e tal. Entrarem ou não entrarem? Entrar, Entrarem. a gente Fazer ia pedir para piquete, fazer eles. piquete. Fazia piquete, ia nas escolas, conversava com os professores, ia para Que São coisa, Paulo, Tânia. né? Mas que é isso, Tânia? Mas que Fazia ótimo, que isso. ótimo. E aí? Então, aí um dia Não, não, mas vocês faziam piquete e tinha resultado? tinha, tinha, porque nós éramos muito conhecidos, né? O Edson é figurinha carimbada lá, é muito conhecido, né, em Mogi Guaçu. E agora, atualmente, logo depois que também, eu também, trabalhando 30 anos em escola, lógico que a gente é conhecido, né? Não tem como Sim, falar que sim. não conhece. E ainda, às vezes, tem uma turminha de alunos meus, que nós temos um grupo no WhatsApp, Ah, e de vez em quando também, principalmente quando eu vou para lá, eles falam: vamos tomar café, vamos tomar café. Aí a gente sai, vai tomar um lanche, vai bater papo, mu- lembrar as histórias da escola, né? Os perrengues que a gente passou, sim. que eles também, né? Muito legal, muito Foi muito legal. bom. E então, aí eu dei aula há 30 anos, e aí dando aula, eu conheci o Edson, a Rosa, e aí sempre fazia curso junto, mas também na minha escola, a FEBARRAI foi fazer um trabalho com os alunos, Uhum. né? E Palestra. na época ia o Edson não ia, porque ele também dava aula, não tinha como ele ir, né? Uhum. Mas ia a Lurdinha, o seu Baciri, a Mernaz, é, o cunhado do Ki, agora eu esqueci o nome dele. Eles iam na escola e escolheram a minha escola para fazer esse trabalho. Nessa época, o meu ex-marido também dava aula na mesma escola que eu, e ele ele deu um trabalho para os alunos dele, e três meninas fizeram um trabalho baseado na Fé Bahá'í. E aí ele se interessou muito por isso, gostou muito do trabalho delas, mas quase na mesma época esse grupo ia lá, talvez até já pensando nisso, que eles já fizeram o trabalho juntos, eu não sei como que foi coordenado isso, e eles foram fazer o trabalho lá. Então eles iam nas salas de aula, e aí o Subaciri fala assim: eu ficava muito triste, porque eu entrava na sala, a Tânia saía. Mas eu saía porque eu queria que eles ficassem à vontade dentro da sala de aula, que eu não tivesse que ficar lá chamando a atenção de aluno e nada, que eles Sim, realmente trabalhassem como eles desejassem, né? sim. E um dia que eu estava lá, saí da sala e fui para a sala da direção conversar com a diretora, eu não lembro o quê. E quando eu cheguei na sala, a pessoa que estava junto com o pessoal falou assim para mim: você não é a Tânia? Eu falei: sou. Ela falou assim: eu sou Lourdinha. A Lourdinha nós fizemos de quinta a oitava série juntas, Nossa, eram colegas, nem lembrava. colega, e a gente teve, trabalhamos muito juntas, ela ia na minha casa, a gente fazia trabalho junto, escola junto, mas depois separou, ela casou e Sim, nunca mais ouvi a Lourdinha assim, não lembrava mais de ter visto ela. é. E aí ela falou, aí nós começamos a conversar, ela falou que estava indo fazer o trabalho lá, né? E ao mesmo tempo, num dia que o meu marido foi para o banco, ele estava na fila do banco, também conheci o Edson, né? E o Edson falou, começou a conversar com ele. Aí ele chegou em casa e falou assim para mim: "Ô, Tânia, eu encontrei com o Edson hoje, e o Edson, ele falou umas coisas para mim que eu queria comentar com você, porque ele falou da paz mundial, e eu falei para ele que isso é utopia. Eu falei: também acho que isso é utopia, o mundo que está hoje, imagine, né? E falou assim: Imagine. então, O e mundo ele que está hoje convidou, naquela época era muito melhor do que o mundo que está hoje, né? sim, É, com certeza, aquela época era bem mais tranquilo, você dava aula com tranquilidade, é, você
tinha, saía à vontade, não tinha medo de sair à noite, essas coisas todas, né? Pois Hoje em é. dia, é, eu evito de sair à noite, ainda mais sozinha assim, Sim, mas saio, não é que eu não fico presa dentro de casa, sim, mas prefiro ficar no meu cantinho mais à noite, sem né? dúvida. Mas Aí ele falou, oi? Aí o Sebastião falando para você. Falando para mim. E falando para mim, aí ele falou assim, ele convidou a gente para ir na casa dele numa reunião. Mas antes disso, a gente já estava indo para a sede de Mogi Guaçu, Ah, por causa eles faziam o trabalho com o professor e depois convidavam a gente para uma sessão de pizza, reunião de lembro bem. pizza. E aí lá a gente ficou conhecendo mais pessoas, teve contato com o seu Baciri, com outros barrais da época, Suzete, a Suzy, né? E começamos a frequentar. Acho que E Meranuxa aí já nós morava fomos, lá em Mogi Guaçu, né? Ou não? o Meranuxa? Edson, Não, Meranuxa e ela, Vari. quando eu fui para a fé, ela foi no mesmo ano que ela tinha Ah, mudado uns dias antes. tá. Mas eu conheci ela porque ela frequentava lá ainda também. É, Ela ia muito para lá. E um amor de pessoa, né? A gente é, tem um respeito muito grande, né? é. Conhecimento dela, é ótimo. E aí a gente começou a frequentar e, e acabou se declarando, né? Ele, meu marido, ele, o Sebastião, se declarou antes de mim e eu logo depois me declarei. A Tabata tinha 2 aninhos, não tinha 2 aninhos ainda não tinha 2 anos. E a Thalita já contou a história dela aqui, né? Da É, declaração Thalita, foi um dela, da sucesso briga que ela, o episódio dela. a briga que ela travou com a gente, porque onde se viu. Ah, então, eu também esqueci de contar, voltando um pouquinho, quando eu me casei, nós fomos morar numa outra vilinha de Mogi Guaçu também, que hoje já é uma vila bem grande, na época era muito, não tinha fama boa, Aham. né? E Sebastião, os pais dele tinham uma casa lá e fizemos uma casa no fundo e nós fomos morar lá. E nessa época eu frequentava muito a igreja, fui ministro de Eucaristia, né? E era essa a preocupação da Tálita, né? Porque depois nós mudamos para Mogi Guaçu, nós compramos uma casa, fomos até onde eu moro até hoje, né? E aí ela ficou brava, porque ela era catequista, ela ia na igreja e tal, e Ela eu, era eu como é que chama? Carola, né? isso. E nessa época eu já não frequentava tanto a igreja, já não era o que a gente estava querendo mesmo, Sim, né? Aí comecei a frequentar e me declarei Bahá'í, e aí foi Mas indo. antes de você contar esse episódio de como você declarou Bahá'í, fala um pouquinho do Sebastião, porque o Sebastião marcou muito a minha vida. Porque ele fez um trabalho, uma época, em Braille. Sim, Não sei se ele construiu ou ele tinha uma máquina para escrever em Braille. E foi isso. feita uma oração, principalmente É, oração obrigatória, em Braille. E na época isso. eu morava em Juiz de Fora, foi numa Uhum, época que aconteceu aqui uma convenção, que teve o acidente em Raul, nós ficamos lá por Mogi Guaçu um período, né? E uhum. foi aí que eu conheci os encontros de pizza, né? As É, reuniões regada pizza, era uma delícia, né? muito boa. Tanto o conteúdo quanto o alimento, né? O alimento espiritual Isso. e material. E aí o Sebastião me deu de presente um desses livros, de uma dessas orações em Braille. E eu dava Uhum. palestra na Associação dos Cegos de Juiz de Fora. Eu tinha muita Ah, amizade com o pessoal, a direção da instituição, que era assim, me chamou muita atenção. Um dia eu passei na frente da sede lá e estava escrito: cego aqui em Juiz de Fora não pede esmola, porque era muito famoso naquela época cego pedir esmola, cego é, vender bilhete de loteria, né? é. Porque também o cara comprar o bilhete, dar um troco, dar um dinheiro errado para o cego,
o cara já achava que ia direto para o inferno, né? Então, É verdade. então me chamou a atenção aquela frase, eu entrei e quis saber por que, que o cego aqui em Juiz de Fora não pede esmola. Eu sou de Belo Horizonte e lá cego pede esmola. Mas por que, que você está interessado? Eu falei, porque eu sou Bahá'í. E os Bahá'ís não podem, não deveriam pedir esmola. Ah, é? Sim. Como é que é isso? Aí fizemos amizade. E eu comecei a dar palestras lá para eles, né? E o Sebastião me presenteou com eu tenho até hoje, esse livro de oração escrito em braille, e eu levava para eles lerem no início e no final das palestras. Eles Ai, que adoravam. bom. Então, Sebastião marcou a minha vida. É, o Sebastião, se formou professor também, depois que nós casamos, bem depois, né? E a escola, aí eu já trabalhava na escola perto da minha casa, que era um quarteirão da minha casa, é um Aham. quarteirão da minha casa, né? E nessa escola eles queriam montar, o governo tinha pedido para que montasse escolas de classes especiais, porque teve uma época que tinha classes especiais na escola. É. E a nossa escola, ela tinha a DM, é, é, era a demência auditiva, e eles queriam colocar a de deficientes visuais, né? Uhum. E aí tinha um professor que era muito amigo nosso, ele era deficiente físico, e ele foi falar com o Sebastião para o Sebastião fazer um curso de especialização em Braille, em deficiência visual. Visual. Aí o Sebastião foi para o Rio de Janeiro, lá no. Esqueci o nome do lugar, Benjamin, que é uma escola do Rio de Janeiro muito famosa na Benjamin formação de Constant. professores para deficientes visuais. Ele fez a especialização lá, e aí, porque precisava ter um professor com especialização para poder abrir a sala. Abriu a sala e ele ficou dando aula nessa sala, né? Hum, Tinha uma salinha dele especial, com material, tudo. E ele ajudava muito, porque ele fazia o material para a gente. Por exemplo, eu dava aula de ciências e ele fazia em alto relevo os órgãos para as crianças ver, perceber, né? ele E era um assim com outras artista. matérias também, mapas também, né? Ele era um artista. Ele é muito bom nessa É. parte. E ele trabalhou com muitos deficientes visuais, muitos. E ele levava também alguns deficientes para as reuniões também. Ele Uhum. levou algumas vezes, né? E então essa parte assim, ele foi muito abençoado do trabalho dele. Sem E dúvida. aí, você conhece o Léo de Campinas? Sim, eu conheço. Então, agora ele voltou para Campinas de novo, né? É, Ele mudou de Campinas, agora voltou de novo. é. Ele vinha na minha casa uma vez por semana, porque Ele morava em Mogi Guaçu? ele morava em Campinas e nós em Mogi de Guaçu. Não, pois é, mas quando ele ia na sua casa, ele vinha de Campinas. Ele vinha de Ah, Campinas, tá. porque ele era deficiente visual, ele é baixa visão, né? Não é totalmente deficiente, ele é baixa visão. E aí ele ia em casa e ele tinha a maquininha Braille. Não sei se ele tinha ou se ele usava a que a gente tinha. Acho que ele Uhum. usava a que nós tínhamos. Uhum. Aí eu passava ia lendo as orações para ele e ele ia digitando, né? Escrevendo na maquininha as orações. Ele fez alguns livros também de oração, algumas coisas assim, desse jeito, com isso. Sebastião fez um trabalho muito bom com deficiente. Tinha, assim, um trabalho muito bom. É, sem dúvida. É. E então, aí nós começamos a frequentar a fé e Mas aí como começamos é a que ficar foi mais que você, ativos. como é que foi que você aceitou a fé Bahá'í? Falou, olha, a igreja está muito bem, agora eu percebo que Jesus tem continuidade, não acabou ali. Como é que foi o negócio? Mas acho que a maior preocupação da gente, eu fui numa reunião na casa do Edson, né? Aí, reunião, num jantarzinho que ele fez pra gente, eu, o Sebastião, a Tábata, e lá estava o seu Soltani,
a Maria Rosa, o Edson e a Suzete. E aí eles foram explicando como é que era, como funcionava, tal, e eu fiz algumas perguntas. Não fui, não era como a Thalita, mas era mais para realmente para conhecer, né? Não era desafiar, era conhecer mesmo. E aí, depois de um certo tempo, eu falei, não, é isso, acho que é isso mesmo, que a gente não acha mais que a utopia é a paz mundial, né? Porque aí a gente teve mais conhecimento e tudo mais. Aí o Sebastião se declarou. Depois de acho que um mês, 2 meses, eu me declarei. E foi muito interessante também, porque nessa época a Assembleia de Mogi Guaçu tinha um comitê, tinha vários comitês, né? Mas tinha um comitê de festa 19 dias. Só para organizar as reuniões de festa 19 dias. Isso, para organizar as reuniões de festa 19 dias. E eu não era Bahá'í, mas o Sebastião já era declarado. E colocaram nesse comitê para mim preparar as festas 19 dias. Fala só um pouquinho sobre o que é festa 19 dias, Tânia, porque tem muita gente que nos vê, nos ouve e acompanha esse programa que ainda não se tornou Bahá'í e às vezes não sabe o que significa. Tá. Então, a festa de 19 dias é uma reunião que nós fazemos a cada 19 dias, porque os nossos meses são de 19 dias, então a cada 19 dias a gente se encontra. Aí tem essa festa é dividida em 3 partes, tem a parte devocional, que nós fazemos orações, lemos textos sagrados, né? E tem músicas, quando a comunidade tem cantores, né? Porque às vezes aqui mesmo a gente não tem cantor ainda, então. Esse aqui mesmo é onde, Tânia? Esse aqui mesmo é em Barretos. Barretos, onde você hoje reside também. Hoje resido aqui em Barretos, né? Isso. Então, depois tem a parte administrativa, onde se coloca, nós temos a parte de tesouraria, as consultas, onde a Assembleia escolhe, vê um tema necessário, importante, para que nós possamos conversar e pôr em consulta algumas coisas que podem ajudar a melhorar a comunidade, o trabalho que a gente tem dentro da comunidade, né? Depois tem a parte social, onde cada também comunidade tem o seu estilo diferente de fazer. Tem as 3 partes, mas cada uma tem o seu próprio jeito de fazer, né? Isso. E É uma então parte tem a de parte comes e social. bebes, né? Aí nós comemos e bebemos, então nós alimentamos o espírito e depois nos alimentamos, né? O corpo. E, e isso é, assim, muito bom você ter essa convivência com os amigos mesmo, É. de estar junto com eles, saber, realmente conhecer mesmo, né? Que acho que é o melhor lugar para a gente conhecer realmente nessas reuniões, né? É. Mas aí te E colocaram num comitê de festa de 19 dias. isso, comitê de festa 9 dias. E aí eu fiz algumas, antes de me declarar, já fiz acho que umas 2 ou 3 festas de 9 dias, depois eu me declarei, né? E então é assim muito interessante porque é realmente uma reunião que é mais direcionada para barrais mesmo, e eles me colocaram. Aí depois que me declarei, eu fui membro de assembleia em Mogi Guaçu por uns 20 anos, eu acho, até sair como pioneira, né? É. E então fiz parte da Assembleia todo esse tempo, onde aprendi muita coisa, muita coisa. E hoje Porque quando a você serve gente. outra instituição, né, Antônia? Sim, atualmente eu sou membro do Corpo Auxiliar, né? É uma E outra instituição Bahá'í, né? é outra instituição Bahá'í. É uma instituição de aconselhamento, de orientação, de orientar mesmo, né? Direcionar o trabalho que a gente tem de ensino. E, né? Então, agora, atualmente, eu sou MCA do conjunto SP2, que é Barretos e a região daqui, né?
de Barretos. Aí tem São José do Rio Preto, Bebedouro e outras cidades por perto aqui. Dentro dessa sua região, que você tem É, responsabilidade. isso. Mas aí, você estava lá na declaração, você estava lá na fé 19 dias, no comitê. Deve ter Aí, acontecido muita coisa engraçada ali, né? Lembra que esse nosso programa, o nome dele é Uma Graça de Podcast. Coisas sim, engraçadas são muito bem-vindas. Claro que essa graça tem duplo sentido, né? Tem o sentido aham, de que é uma graça, a mesinha está mexendo aí. É uma tá, graça. parei, eu bati o pé nela. É uma graça de podcast, porque tem coisas muito realmente engraçadas nesse nosso caminho do pioneirismo, É, e é uma graça porque realmente é uma graça de Deus, nós que não nascemos em famílias barrais, ter conhecido os ensinamentos de Barral lá e ele ter nos aceito como seus seguidores, né? sim, verdade. Mas assim, eu na verdade nessa época eu já ia queria me declarar há algum tempo já, mas eu ainda estava meio em dúvida tal mas também tinha uma outra coisa. Eu queria que como eu era muito amiga da Lurdinha e, e essa época a Lurdinha frequentava eu estava frequentando junto com ela, né? Os filhos Sim. dela, nós servimos na Assembleia junto. E aí eu estava aguardando ver se uma hora que ela tivesse na reunião para me declarar. Ah, legal. Só que isso não aconteceu, né? Porque ela não ia, ela ficou, acho que foi viajar, alguma coisa assim, e acabou que não me declarei para ela. Não foi para ela. O declarar, nesse momento, significa que a gente está aceitando os ensinamentos Sim, de Bahá'u'lláh como verdadeiros, que Bahá'u'lláh é um mensageiro de Deus que veio dar é, continuidade à única e grande religião de Deus, né? Porque é, muitos amigos aqui também não sabem, viu, Tânia, o que é declarar. Porque hoje nós espalhamos a mensagem e aqueles amigos que querem realmente ajudar a construir um mundo melhor, fica junto, a gente trabalha junto e tal. E sim, às vezes nem pergunta se quer ou não ser Bahá'í, né? isso. Mas é Ah, importante perguntar, né? na verdade, a declaração atualmente é só uma formalização, né? É, Para que a gente possa ter um como registro, fazer né? eleição, mas é para É, fazer uma eleição, para você saber quantos barrais tem, né? Mas quando a gente trabalha assim numa comunidade que nem nós estamos trabalhando, todos que estão junto com a gente, que estão ali junto com a gente, nós consideramos barrai, né? é, Então, realmente é. é assim muito importante. Agora, Então, mas agora, aí, agora, desculpa, eu acho que é importante esse pontozinho, porque a gente aqui, sempre com os amigos que são convidados, que eu nem lembro, nem te agradeci ao vivo, que realmente desse seu aceite, que deixou a gente muito feliz. Muito obrigado mesmo. Mas imagine, esse, é um prazer. É muito bom a gente contar as histórias da gente, sem né? dúvida, sem dúvida. Então, essa formalidade, eu acho, às vezes, que é importante que seja feita por um motivo muito simples. Um é esse que você apresentou, que a pessoa, uma vez ela sendo formalmente registrada como Bahá'í, tem uma espécie de carteirinha de identificação, né? Um pedaço vai para a própria pessoa, tempo com ela, outro vai para a instituição local, que é a Assembleia Local, outro vai para a Assembleia Nacional, né? Isso. Uma vez isso feito, a pessoa não só vai poder participar das eleições barrais, que eu queria que você falasse depois um pouquinho, como é que funciona esse negócio da eleição de uma Assembleia Local, por exemplo, e ela também pode contribuir com dinheiro para o Fundo Bahá'í. Sim, Porque no quem não é fundo. Bahá'í, a comunidade Bahá'í não pode aceitar contribuição, dinheiro de quem não é Bahá'í, né, Tan? Isso. Nós não podemos, quem não é Bahá'í, nós não aceitamos o É, dinheiro, né? isso. Isso é uma proteção proteção para a própria fé, porque nós temos aí, a gente sabe de tanta corrupção que tem, tantas coisas erradas que existe, né? E a Exato. gente sabendo que o dinheiro nosso, o dinheiro da fé Bahá'í é dos Bahá'ís, É, só vem então, dos barrais e não é só para os barrais, vem só dos barrais, mas é para isso. todo mundo, né?
Porque as atividades que a gente faz, ela é custeada pela FEBAHAI, né? Isso é. E os livros, materiais que a gente usa, tem que ser, só pode ser, né, através dos fundos, né, É, das contribuições que a gente faz, né? exato. Que a gente faz. Embora algumas atividades, como essa nossa aqui, que já está há mais de 3 anos no ar, Sim, essa é uma iniciativa individual e nós não recebemos também dinheiro das instituições. São só dos sim, amigos que fazem doações para esse programa estar no ar, para a gente poder pagar a edição dos vídeos e tal. Mas também é, é uma iniciativa de Barrais, né? é, Para é. todo mundo. Que é Mas, que é muito louvável, né? Quando a gente consegue fazer as atividades barrais sem ter necessidade do é, dinheiro das instituições, também é uma bênção, exato. porque a gente sabe, Quem vê de fora fala como você falou, que é louvável e que é uma bênção. Quem está dentro é um privilégio. é um privilégio. Realmente é um privilégio. E Privilégio. também considero bênção, Ah, sem porque dúvida, sem a dúvida. gente muda totalmente a vida da Sem gente, dúvida, sem né? dúvida. Muda, Mas então, mas então você estava falando que todo mundo envolvido, não tem aquela formalidade, mas tem essas duas questões de eleição e de contribuição, isso. né? Aí se da eleição, né? A É, eleição Bahá'í, nós temos a assembleia local, nós não temos padre, não temos pastor, nós não temos é, clero, clero, né? nós não temos clero. Mas temos um grupo de pessoas, 9 pessoas, que são eleitas anualmente dentro da comunidade, acima de 21 anos, pode ser eleito qualquer um. E a partir dos 18, a pessoa pode votar, mas ainda não pode ser eleita, né? Então, uma vez por ano, nós nos reunimos e cada um escolhe dentro da comunidade Bahá'í, da localidade, aquele que melhor acha que vai representá-lo perante fazer uma instituição, né? E onde os assuntos da comunidade são resolvidos, ou pelo menos direcionados também à parte de ensino. Então, As próprias problemas de modo atividades, geral, né? As próprias atividades, né? Reunião as de próprias atividades, né? aulas barrais, aulas espirituais para as crianças. Isso, é. E Isso pode ser eleito e pode votar aqueles que são maiores de 21 anos, né? Isso, e não temos propaganda política, né? Que Isso eu acho que é o não mais. tem chapa, né? Nós escolhemos, ninguém pode, inclusive, nem de casal, um não pode comentar com o outro em quem vai votar, né? Então é totalmente secreto mesmo, todo mundo é elegível acima de 21 anos, e todo mundo acima de 21 anos pode eleger. Exato. Isso Aí, dentro de nesse uma caso, até assembleia. acima de 18, como você falou, né? Para Isso. votar pode ser acima de 18, para ser eleito acima de 21. Acima de 21. Muito Isso legal. na localidade. Aí depois nós temos na Assembleia Nacional, que aí como tem uma convenção, onde os barrais de uma certa região, dependendo do número de pessoas da região, se reúnem para eleger uma pessoa ou duas, né, de acordo com a quantidade de barrais que possuem, e essas pessoas vão participar de uma outra, chamam-se delegados, e eles vão participar de uma outra reunião, convenção, onde todos os barrais, por exemplo, do Brasil, se encontram, todos os delegados eleitos se encontram e vão eleger a Assembleia Nacional, São os que é representantes. aqui responsável pelo Brasil todo, né? A Isso. nível nacional. E também tem. Você sabe que deu uma desculpa, assim, porque esse bate-papo um interrompe o outro, né? Mas eu mais Não, interrompo, tranquilo, meu é bom. porque eu sou interrompido. Mas eu estou chupando bala Imagina. e nem ofereci bala para você. Você quer bala? Não, depois eu vou pegar. Mas então, nós temos um casal de amigos, fizemos amizade com um casal em São Paulo,
que ela é advogada e ele é dentista. E aí Uhum. já tem uns 4 anos que eu conheci ela fazendo um curso no CVV, naquele Centro de Valorização da Vida. A gente Sei. trabalhava como terapeuta virtual na época da pandemia Academia? para pessoas que estavam desejosos de tirar a própria vida. Então, nós nos conhecemos ali, fazendo aquele curso, fizemos uma amizade, a amizade foi consolidando. Hoje somos amigos, as duas famílias, ela e o marido, nós aqui, Verônica. E aí, ela é como advogada e ela conhece a Fé Bahá'í, quer dizer, conheceu através da gente ter dito, e ela já está começando a participar de atividades em São Paulo. Eu já até comentei isso aqui num outro episódio. Ela está fazendo um curso de palavras ocultas com o Said. Então, Ah, ela tá sim, indo nas reuniões semanais e tal de estudo. E aí eu convidei eles para vir assistir a convenção desse ano aqui no Soltanier. Falei, sim. Karina, o nome dela é Karina. Falei, Karina, você como advogada vai achar muito interessante como é que funciona uma eleição Bahá'í. Vem Bahá'ís delegados, que são representantes de todas as regiões do Brasil, em número de mais ou menos 75, né? 75, 77. 76 acho que foi esse ano. 76 vieram, né? Um mandou o voto pelo correio, uma coisa assim. Sim, aham. E Então, vem caracterizado, oi? bem caracterizado da região da onde ele vem. Por É, exemplo, nós temos índios que isso, vêm com traje de índios, pessoal da Bahia que vem com. Pessoal do com Sul esse baiano. ano veio de Bombacha. traje. Esse ano eu não participei. Ah, foi muito linda também a convenção. É. Aí convidamos eles vieram, chegaram, mas eles vieram só para o dia da eleição, ficaram, dormiram Hum, no Soltanier, pousaram lá e foram embora no dia seguinte. E chegaram de manhã, vieram aqui para casa, tomamos café junto e tal. Aí eu falei, você vai achar muito interessante como é que funciona uma eleição a nível nacional, onde não tem propaganda, não tem candidato e não tem partido. não tem partido. Eu falo, mas como é que vocês votam? Você vai, vem que você vai ver como é que funciona. Nossa, ela ficou encantada, gostou muito, o marido também. Então é isso, sabe? É a gente criando uma Hum. nova, além de uma nova raça de homens, um novo modelo de administração Modelo, pública né? mundial, né? Isso, modelo mundial. A E interrupção foi aí, longa dessa vez, né? falando em modelo mundial, aí nós temos a eleição da Comissão de Justiça, né? Que aí é a cada 5 anos, e onde, né, todas as assembleias nacionais do mundo inteiro são convidados a participar e a elegerem a Casa Nacional de Justiça. Eles que são os representantes nacionais de cada país, né, Tânia? Os representantes nacionais de cada país vai escolher os representantes mundiais, né? Exato. Mundiais. Eu acho assim muito lindo esse Só que, tipo por de. exemplo, a nível local e a nível nacional, o mandato de cada grupo que é eleito é 1 ano, né? É um ano. No caso da Casa Isso. de Justiça, são 5 anos. São 5 anos. É, 5 anos. Cada 5 anos. E também é um espetáculo, né? é, Assim, uma coisa linda, muito bonita. A realmente. reverência com que fazem a eleição. Mesmo a convenção também tem essa reverência, né? A gente percebe isso. É uma coisa sagrada. A gente tem essas instituições, tanto de um lado da administração, Assembleia Local, Nacional, Casa de Justiça, como a outra coluna que você dá a sua valiosa contribuição como membro do corpo auxiliar. Você tem os seus ajudantes acima de você, acima no sentido de que você auxilia os conselheiros, Isso, que é outra instituição, né? outra instituição, né? Então, esse grupo de instituições barrais é que governa, que administra todas as comunidades pelo mundo afora, né? Então, Sim, realmente é uma coisa inovadora, é uma coisa de respeito. A gente vê o respeito que os barrais têm por suas instituições. Cada um sim, desses membros dessas assembleias locais nacionais não ganham nada, não tem salário, cada um tem as suas profissões, você tem o seu sustento e, sim, paralelamente a ele, sem ganhar um tostão, você auxilia como membro do corpo auxiliar. Isso é uma coisa sim. inédita, uma beleza que não tem tamanho, né?
E também, assim, o respeito que tem, não só pelas instituições, mas pela maior, que é a Casa Missão de Justiça, as mensagens que ela manda, como são respeitadas, a gente estuda, né? Ah, E as orientações que eles dão, nós procuramos seguir. Nós seguimos, na sim, verdade, né? é, Nós realmente seguimos as orientações da Câmara Municipal de Justiça. Às vezes demora um pouquinho para entender o que eles estão falando, mas a gente é. vai fazendo. Nosso trabalho é Sabe, fazer. é, deixa eu interromper você outra vez, que me vem. Olha, eu estou me controlando aqui, porque cada coisa que você conta me vem assim umas 3 ou 4 histórias. Mas você que é a estrela do programa, mas tem coisas que realmente é interessante a gente compartilhar. Sim, Você está falando do respeito que os barrais têm às instituições, e é uma coisa muito linda. Nós tivemos o privilégio de participar da inauguração dos patamares do Santuário do Baco. eu lembro quando o Edson foi. Então nós estávamos, foi construída, aqueles que conhecem, assim, pelo menos por foto, aquele Santuário do Baco, aqueles patamares, abaixo e acima do santuário. Uhum. Embaixo, logo no começo da avenida, que começa a propriedade Bahá'í, onde tem começa esses patamares, foi construída a arquibancada. Arquibancada tipo essas que a gente tem no Brasil na época de carnaval, aquelas arquibancadas que montam e depois desmontam. Foi montada uma arquibancada ali para mais de 3.000 pessoas, porque eram 3.000, mais de 3.000 convidados barrais que vieram representando as suas comunidades nacionais pelo mundo afora. E no Brasil fomos 19. Então estávamos ali mais de 3.000 pessoas sentados. E no canto esquerdo dessas arquibancadas tinha um pequeno vão vazio, marcado, não tinha ninguém sentado. Naquela área do lado esquerdo que eu estou me referindo, eram só autoridades, eram governadores de várias províncias, o primeiro-ministro de Israel, gente da Inglaterra, gente de vários países do mundo que foram convidados para essa inauguração. Então, aquela área toda ali, que sei lá quantas pessoas, tinha mais de 100, eram só autoridades. E no meio daquelas autoridades tinha um vãozinho vazio, marcado. Todo mundo sentado, de meio disso já era quase 3 horas da tarde, no sol de Israel, aquele solzinho fresquinho, do verão de Israel, todo mundo de chapéu e tal. Então, numa determinada hora, quem entra pelaquele lado esquerdo, que é onde todo mundo entrava, nós entramos muito mais cedo, teve alguns espetáculos, algumas apresentações de várias comunidades barrais pelo mundo afora, e aí, de repente, entram 9 senhores de terno e gravata, que eram os membros da Casa Universal de Justiça. Essa instituição máxima que você se referiu. Uhum. Quando eles entram, Tânia, todos nós, aqueles mais de 3.000 pessoas, ficam de pé. E Eu o fico silêncio arrepiado. total. Hã? E um silêncio total. Silêncio total. Eu até hoje, quando conto, eu fico arrepiado como estou agora. Todo mundo em silêncio, todo mundo fica de pé em respeito àquelas pessoas que representam a fé Bahá'í no mundo. Quando todo mundo. E olha que ninguém falou para levantar, não teve ensaio Uhum. nem nada. Uhum. Foi coisa espontânea. Quando todo mundo levantou, quase que de uma vez só, não foi assim, levantou um pouquinho, depois levantou, igual a gente vê em alguns espetáculos, o pessoal bate palma, levanta uns 3 ou 4, depois uns 12, depois uns 20 e vai levantando. Não foi assim, não. Levantou todo mundo de uma vez, como se tivéssemos ensaiado. E aí aquelas mais de 100 autoridades se levantaram também, porque eu fico imaginando o que passou na cabeça deles. Deve ter pensado, nossa, olha o respeito que esse pessoal tem pela instituição deles. E eles Sim. levantaram também. Aí os membros da Casa de Justiça deu um acenozinho assim para todo mundo e sentaram. Quando sentou, todo mundo sentou também. Essa, para mim, foi a maior demonstração viva que eu já presenciei de um respeito à autoridade. Eles não É. pediram, nós não ensaiamos, ninguém falou nada. Foi uma coisa que saiu do coração da gente.
E até as autoridades, né, se E até as levantaram. autoridades perceberam que esse negócio aqui é sério. Esse pessoal É. aqui tem muito respeito. Vão levantar também. Levantaram também. Foi muito incrível. É Mas assim. desculpa, continuando aí. Continua na parte 2.